Olá, meu nome é Fabiano e eu desenvolvi uma ferramenta que eu estou chamando de Quanto Sai, né, que é uma brincadeira com que as pessoas costumam falar quando elas vão perguntar o preço de alguma coisa, né, quanto sai para fazer tal coisa. E eu elaborei uma ferramenta de automação de orçamentos que pode ser feito online, né, o orçamento, se for um serviço de alguma coisa que possa ser medido e avaliado, precificado de uma forma simples, tá? E isso pode ser feito online, tá bom? Então eu vou apresentar essa ferramenta aqui para vocês. E aí eu começo falando um pouco sobre o processo de vendas, tá? O que acontece? Eu comecei a estudar o processo de vendas, tanto o processo de vendas quanto o processo de vendas presencial, quanto o processo de vendas online, né? E comecei a me dar conta que existem algumas coisas em comum aí, né? Primeira coisa, né, que a gente começa a se dar conta é que a venda é um processo, né? Ela não é uma série de atividades soltas, né? Apesar de muitas empresas conduzirem dessa forma, se a gente tiver a venda como um processo bem organizado, bem estruturado, a gente pode sim ter resultados melhores, né? Então a gente tem que ter a noção de que todas as coisas acontecem nas empresas por meio de processos, né? Então tudo acontece dentro de uma empresa por meio de uma série de atividades que são interligadas, tá? Processos bons, bem estruturados, bem organizados vão levar geralmente a bons resultados. Processos ruins, mal estruturados, mal organizados vão levar geralmente a maus resultados, né? Como toda empresa precisa vender, toda empresa deveria ter um bom processo de vendas, o que não acontece sempre, né? Então, é raro ver as empresas que se preocupam realmente com esse processo de vendas, que deveria ser um dos processos mais importantes que tem dentro da empresa, que é o que vai acabar trazendo dinheiro para dentro de casa, né? E sendo um processo, as vendas possuem características comuns a processos, né? Como ele é composto de etapas, né? Tem uma série de custos relacionados, faz uso de recursos, né? Como o próprio pessoal de venda, né? Ou veículos que são usados para deslocamento, para fazer orçamentos, etc., né? E trazem resultados para a empresa. E aí eu comecei a estudar bastante esses processos de vendas e aí eu reuni aqui algumas características que fazem uma venda, né, um processo de venda ser um bom processo de vendas, né? Primeira questão, ele é objetivo. Quanto mais ágil e simples, maiores as chances de fechamento. Se eu estiver conduzindo o processo, estiver chegando perto do fechamento e não tiver isso bem estruturado e puxar o cliente de novo lá para o início da negociação com uma coisa que já estava quase fechada, eu corro risco de perder o negócio, né? Então, já está quase fechado, né? Dentro do processo isso tem que ser detectado, né? E tem que tentar levar o cliente para o fechamento. Ele também é claro, né? Tratando aqui a questão da comunicação, essa comunicação deve ser clara, né? E o cliente tem que sentir segurança nessa comunicação, né? Caso ele tenha dúvidas, ele precisa ter um canal prático à disposição para resolver e ficar tranquilo, tá? Porque ele precisa ter segurança para saber que está fechando um bom negócio, né? É focado no objetivo principal, então fechar a venda é o objetivo, sendo tudo no processo projetado para levar o cliente ao fechamento do negócio, tá? Então a gente tem que realmente pensar no processo como uma condução para levar o cliente a dizer sim no final, tá? Da forma mais rápida e eficiente possível. E aí, por isso, também ele tem que ser eficiente e eficaz, né? Eficiência e eficácia são duas coisas um pouco diferentes, né? Apesar de serem palavras parecidas, né? Então, eficiente está relacionado com o uso de recursos, né? E eficaz está relacionado com a entrega do resultado, né? Então, eu posso ter um processo mais eficiente se eu tiver menos vendedores envolvidos no processo de vendas, né? Ele vai ser mais eficiente e talvez trazendo mais resultado, né? Por último, que eu elenquei aqui, o processo de vendas, né, um bom processo de vendas tem que ser escalável, né? Se ele for escalável, eu não gasto muita energia e dinheiro para vender, trazendo então mais resultados para a empresa a um custo menor, certo?
O processo de vendas online, tá? Ele pode estar relacionado aí com uma série de formas de trazer esse cliente para comprar da sua empresa, né? E geralmente ele vai estar relacionado com tráfego pago, né? Não necessariamente, tá? Ele pode ser oriundo de tráfego orgânico, né? Mas a forma mais eficiente que existe hoje em dia de trazer clientes para comprar da sua empresa na internet é através de tráfego pago. Dessa forma, tem uma série de pessoas aí que estudam esse processo de vendas online e ele também tem algumas etapas que são relevantes, né, de serem avaliadas e definidas estrategicamente, né? E então uma série de especialistas em marketing digital eles dizem que são necessários fazer algumas coisas, né? Primeira delas, encontrar o público mais adequado para comprar o seu produto ou serviço, ou seja, não ficar gastando energia com gente que dificilmente vai comprar e focar nas pessoas que estão mais propensas a comprar, né? Mostrar a ele um anúncio que esteja relacionado com aquilo que lhe faz bem ou que resolva o problema dele, né? E geralmente indicado mesmo que você queira fechar negócio por telefone, pessoalmente ou por WhatsApp, esse cliente passa por uma página persuasiva, né, que vai ter ali uma série de argumentos pelos quais ele deveria comprar de você, né? E além disso tem a finalidade de ajudar a fechar a venda e também fazer o cliente passar pelas tags do Google, do Pixel, do Facebook e aí poder realizar outras campanhas para esses clientes posteriormente, né? E muitas vezes é bom ter em mente que nem sempre esse processo termina nessa página, né? Muitas vezes ele vai para a página e ele vai continuar com o pessoal de vendas da sua empresa tentando fechar o negócio por telefone ou por WhatsApp ou pessoalmente, como eu falei anteriormente, tá? Então, quero apresentar aqui para vocês essa ferramenta que eu desenvolvi para entrar nesse processo de venda online, né, de uma forma flexível e escalável. A solução para automação de orçamentos pode ser apresentada ao seu cliente de diversas formas. Então, se você é uma empresa de prestação de serviço e você gostaria de utilizar um sistema de automação de orçamentos, né, você pode utilizar essa solução que eu desenvolvi para divulgação em perfis e postagem de redes sociais. Então, pode colocar na bio do Instagram, pode colocar em postagens suas nas redes sociais, convidando, incitando os clientes a entrarem na página de orçamento e fazerem seu orçamento online e já optarem pela realização do serviço lá mesmo, né? Pode ser feito um link diretamente dentro do teu site, né? Então, lá no teu site tem um banner ou alguma coisa, um link que diga assim, clique aqui para orçamento online ou alguma coisa assim, né? E já leva diretamente para essa página onde está já projetada toda a automação do processo de orçamento, tá? Se usa outros sites também para divulgação de serviços, também pode ser colocado esse link lá, né? Então, eu faço um artigo lá no site tal, né, falando sobre o serviço, para ajudar a ranquear no Google, aí eu posso colocar o link lá, pode colocar o link onde quiser, tá? Eu posso utilizar os links também em campanhas de marketing digital de grandes companhias como Google, Facebook e outros. Inclusive depois eu vou falar um pouquinho melhor, mas essa ferramenta já está integrada para utilizar as tags e pixel, né? E também pode ser divulgado por e-mail, WhatsApp ou outros meios como vocês preferirem. Algumas vantagens dessa solução, né? Ela é uma simplificação do processo de orçamentação, né, permitindo que o próprio cliente alimente as informações. O cliente vai receber o orçamento na hora, sempre que possível. Claro que tem alguns serviços que não é possível fazer orçamento online. Então, nesses casos, se fica com o contato do cliente para seguir o processo de venda, né, fazendo orçamento no local ou que ele leve o material que precisa ser trabalhado para ser orçado, tá? Pela conveniência do processo, então, se ele recebe já o orçamento na hora, aumenta as chances de fechamento da venda, uma vez que poupa ele tempo de ficar fazendo ligações e aguardando para receber orçamentos que muitas vezes são feitos em processos demorados, às vezes levando dias para receber um orçamento e poder tomar uma decisão. Então ele, naquele momento, acessando, já tendo o valor, achando que o valor é razoável, ele já pode fechar o orçamento na hora mesmo, né? E a partir dali é só finalizar a venda com
o agendamento do serviço ou alguma coisa do tipo. O cliente pode fechar o negócio então pela própria plataforma, ele pode já dar o aceite lá no orçamento, né? Caso tenha dúvidas em qualquer momento durante a realização do orçamento, ele conta com diversos canais de comunicação com a empresa na própria página de orçamento. Eu vou mostrar logo para vocês aqui, tá? Como WhatsApp e redes sociais, podendo resolver e fechar o negócio na hora, tá? Essa ferramenta ela pode ser integrada a soluções de marketing digital de grandes companhias como Google e Facebook, como eu falei antes, levando o cliente diretamente para a página de orçamentos. Então, ao invés de tu fazer uma campanha de marketing e levar o cliente para o teu site, onde ele vai ficar, de repente, meio perdido lá, lendo materiais diversos que já foram colocados lá, tu pode pegar esse cliente e largar ele direto já na página de orçamento, né? Já pode levar ele direto para lá, né? Ou larga ele no teu site e no teu site tem um link para a página de orçamentos, como tu preferir, tá? Mas é importante que isso esteja bem visível, tá? Para ele achar fácil. E dentro da ferramenta tem a possibilidade de instalação do pixel do Facebook, da sua empresa, ou da tag do Google, ou dos dois, tá? Para utilizar nas campanhas e poder fazer campanhas de remarketing depois. A sua página de orçamentos vai ter um endereço único para a sua empresa, né? E você pode personalizar essa página de forma simples, com as cores da sua empresa, logotipo, texto de comunicação com o cliente mais voltados ao seu negócio. Dessa forma, a sua equipe de vendas fica mais focada no atendimento de dúvidas e tratamento dos trâmites finais do fechamento da venda, né? E o processo de orçamentação acaba sendo feito de uma forma mais automática. O cliente recebe o valor do orçamento e no fluxo do processo pode optar por já fechar o serviço, diminuindo as chances de negociações pedindo descontos, inclusive, né? Você pode optar por manter as informações somente dos clientes que fecharem negócio, caso não se interesse em tentar recuperar os que não fecharam, ou manter as informações de todos os clientes, mesmo os que não fecharem, né, caso queira realizar alguma ação, né? Então, no momento da realização do orçamento, eu coleto algumas informações de contato do cliente, né? E eu posso optar por só coletar essas informações se o cliente optar por fechar o negócio, tá? Ou eu posso optar por coletar as informações de todo mundo que for fazer orçamento, certo? Então isso tudo depende da decisão estratégica da empresa de o que ele quer fazer com esses dados desses orçamentos depois. Alguns princípios importantes, tá? Só a tecnologia não faz milagre, não adianta ter uma tecnologia que facilite todo o trabalho se o processo interno da empresa não está funcionando bem, né? E os clientes, imagina, são atendidos lá dentro da plataforma e aí quando é para finalizar dando continuidade com o pessoal interno da sua empresa, de repente eles ficam sem a sequência do atendimento, né? E acaba perdendo o negócio, tá? Então, internamente o processo tem que estar muito bem construído também, não adianta só contratar a plataforma e achar que isso vai resolver todos os problemas, tá? O cliente precisa ter uma percepção de que a sua empresa é bem organizada para atendê-lo e que seu pessoal é capacitado. Isso passa a ele segurança de que ele fez uma boa escolha, portanto é preciso garantir que o processo de atendimento dentro da sua empresa estará funcionando bem e com as pessoas certas. Então, reforçando isso que eu acabei de falar. Para resultados mais efetivos, é interessante que você tenha tráfego de clientes para realizar orçamento na página da sua empresa, né? Seja de forma orgânica, no site, né? Redes sociais, artigos em blogs e sites em geral, né? Ou de forma paga, Google, Facebook e outros, né? Além da própria divulgação que você faz para a sua empresa, nós também nos responsabilizamos por trazer uma parte de tráfego, né? Buscando de forma paga, né? Tá fazendo tráfego pago e trazendo pessoas que estão interessadas em orçamentos para determinados segmentos a fazerem orçamento dentro da plataforma, né? E dessa forma mesmo, clientes que não conheciam a sua empresa podem vir a fazer orçamentos com ela e fechar negócio pela plataforma, mesmo sem ter sido levados por você. De uma forma geral, essa aqui é a estrutura que a gente tem das páginas. As páginas de orçamento são compostas por 3 páginas, tá? Onde eu tenho aqui a página 1, né? Onde eu pego os dados para poder fazer o orçamento. Na página 2 eu entrego o orçamento para o cliente e há a possibilidade de fazer o fechamento.
E fazendo o fechamento ele vai para uma terceira página onde ele tem os contatos da empresa reforçados e explicando quais são as próximas etapas, tá? Cada uma dessas páginas tem, além do conteúdo que foi desenhado para ter dentro delas, né, um início e um final com um texto personalizado seu, né, além da questão de logotipo, redes sociais e tudo mais, que eu vou mostrar logo em seguida. Então, cada uma delas tem um texto inicial e um texto final que é totalmente customizável pela sua empresa, né? Vocês acessam e editam esse texto, escrevem o que vocês quiserem ali dentro, né? E como eu falei anteriormente, cada empresa, né, que assina o serviço escolhe se o cliente deixa os dados dele na primeira página ou na segunda. O que que acontece? Se ele deixa na primeira, eu vou ter os dados de todo mundo quando eu apresento o orçamento já, né? Então, independente do cara aceitar ou não, do cliente aceitar ou não o orçamento, né, eu vou ter já os dados dele, tá? E se eu deixar para coletar os dados na segunda página aqui, né, aí significa que eu não tenho interesse de ficar perdendo tempo com clientes que já viram meu orçamento e de repente ficar entrando em contato tentando reverter o fechamento, né? Eu quero me preocupar só com quem já fechou, tá? Então eu deixo para coletar os dados na segunda página aqui, porque daí só quem se interessou, viu o preço, se interessou por fazer o serviço, quer fechar, vai deixar os dados e vai dar sequência aqui com o aceite indo para a terceira página, certo? Na terceira página aqui também é possível a gente colocar a tag de conversão, se for o caso, tá? E está sendo desenvolvido e estudado já como colocar a tag de conversão, informando inclusive o valor exato do serviço que foi fechado. Eu vou mostrar logo em seguida a estrutura dessas páginas aqui, né? E aí vai ficar um pouquinho mais claro tudo isso, mas eu queria mostrar esse desenho aqui para dar uma ideia geral de como é que funciona, né? Essa aqui é a parte que o cliente acessa, obviamente tem outras partes que são de acesso de cada empresa que está utilizando a plataforma para fornecer os serviços, né, os orçamentos de forma online. Alguns adicionais, né, que foram desenvolvidos então dentro dessa solução. As páginas podem ser personalizadas com seu logotipo, os dados, cores, slogan da empresa, os textos e os itens que são importantes para realizar o orçamento também são personalizados. O que são os itens que são importantes para realizar o orçamento, tá? Isso depende muito de empresa para empresa, né? Então, se a minha empresa presta um serviço onde eu avalio o tamanho de uma residência para poder fazer o serviço, eu coloco elementos relacionados a isso ali perguntando para o cliente, né, para estabelecer qual vai ser o preço que vai ser cobrado dele, né? Se a minha empresa utiliza, por exemplo, se fosse uma empresa de pintura, né, de imóveis, eu poderia fazer uma precificação por metro quadrado a ser pintado, né? Então poderia estabelecer uma tabela com base nisso e o sistema vai fornecer então orçamento para a pessoa, né? Se for um serviço de buffet, onde é importante saber quantas pessoas vão, né, estar participando de uma determinada comemoração, né, e com base nisso precificar o custo do buffet, então eu pergunto lá quantas pessoas vão participar, né, e o sistema ele é bastante flexível com isso. Então cada empresa ela vai definir quais são os elementos que são importantes para ela estabelecer o orçamento, tá? E vai perguntar isso na página de orçamento para o cliente, de uma forma bastante customizada, tá? E com base nessas respostas são calculados os valores, tá? Além disso, cada empresa, né, que estiver utilizando a plataforma tem um endereço personalizado, somente seu, para divulgação, como acontece no Instagram, né, em que cada usuário tem o seu arroba lá, né? Então, cada empresa que tem a sua página de orçamentos vai ter lá a sua página com uma barra e o seu nome de usuário lá, né? Nas páginas todas elas, tá? Tem botões com link para WhatsApp, se em qualquer momento o cliente tiver com alguma dúvida, tá? Ele consegue esclarecer na hora, então tem botões com link para WhatsApp e para redes sociais da empresa, tá? Em todas as páginas de interação com o cliente.
acompanhamento de todos os orçamentos individualmente pela sua equipe, né, com designação de responsável e estatísticas sobre o uso da plataforma. No momento que um cliente faz um orçamento, sendo ele fechado ou não, eu posso configurar o sistema para me enviar um e-mail avisando, entrou um orçamento, tá? E se esse orçamento for fechado, né, então for confirmado pelo cliente, eu posso optar por receber um outro e-mail também avisando, acabou de ser confirmado um orçamento lá na plataforma, né? E aí as empresas têm uma página onde elas entram e fazem a gestão desses orçamentos que estão sendo realizados, tá? Eu vou mostrar isso rapidamente depois também. Então, clicando em qualquer um daqueles links, vai sair nessa página aqui. Isso é uma página como se fosse um site da internet, tá? Eu vou colocar em tela cheia só para ficar mais bonita aqui a visualização, tá? E vou mostrar os elementos que tem nessa página aqui, tá? Fazendo alguns comentários. Então, esse logotipo aqui, ele é customizável de forma bastante simples. Cada empresa pode colocar o logotipo que quiser aqui no momento que quiser, tá? Então, existe uma interface que é utilizada, que cada cliente pode ele mesmo entrar ali e mudar. Eu mudei meu logotipo, preciso entrar em contato com quem para trocar? Não preciso entrar em contato com ninguém, vai ali na própria plataforma, já muda, tá? Então, cada empresa pode colocar o seu logotipo, personalizar essas cores de cabeçalho, do corpo e do rodapé. Aqui no rodapé, então, é repetido o logotipo, colocado, né, endereço, telefone da empresa, redes sociais. Esses são elementos bastante importantes para aumentar o grau de confiança que o cliente vai ter na sua empresa, né? Que ele vai ver aqui que ela tem um endereço fixo, né? Ela tem uma série de contatos em redes sociais que podem ser realizados, tá? Esse botãozinho do WhatsApp que eu falei, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a gente para saber sobre o software, tirar dúvidas, né? Contratar, pode clicar aqui nessa demonstração mesmo, que ele vai abrir já direto no WhatsApp para a gente conversar e poder ajudar vocês no que vocês quiserem saber. Aqui vocês podem deixar em branco ou colocar um slogan da empresa de vocês, se vocês quiserem, né? Então isso tanto faz. Esse texto aqui, né, que tem aqui, esse primeiro texto que tem aqui, na parte mais azulada, ele é customizável, né? Então tudo isso que está escrito aqui, cada empresa pode botar o texto que quiser aqui. Mas eu não quero botar tanto texto, bota um texto pequenininho, não tem problema. Mas eu queria botar um texto explicando já algumas coisas e dizendo que uma empresa tem, sei lá, 50 anos e que ela atende tantos mil clientes, né? Que são argumentos interessantes para o cliente também se sentir seguro, né? Então pode escrever essas coisas aqui, né, de uma forma bem simples, dá para alterar esses textos, tá? Depois eu vou mostrar a interface. E aqui embaixo começam as perguntas que estão relacionadas com as informações que eu preciso para poder estabelecer a precificação do serviço, né? Essa pergunta aqui é customizável, tá? Então, é claro que dependendo do negócio, eu posso ter que perguntar uma coisa ou outra aqui, né? A gente chama isso aqui de classificação primária, essa organização que a gente foi utilizando para montar a estrutura de precificação, né? Então tem uma classificação primária, onde eu posso fazer uma divisão importante do meu negócio. Então, por exemplo, se eu divido a precificação dos meus clientes em pessoa física e pessoa jurídica, eu posso colocar aqui uma pergunta, né, dizendo qual o seu enquadramento, e aqui nas opções ele teria pessoa física e pessoa jurídica, né? Ou eu posso perguntar para que tipo de pessoa é uma determinada solução que está sendo desenvolvida. Então eu posso perguntar aqui e ter como respostas, por exemplo, adulto feminino, adulto masculino, jovem feminino, criança feminino, criança masculino. Então eu posso ter quantas classificações eu quiser aqui, tá?
decorrendo dessas classificações, depois vão ter alguns serviços que são associados a essas classificações primárias especificamente, né? Então eu faço uma escolha aqui, tá? E com base nessa escolha são definidos alguns tipos de serviços que são realizados para aquele perfil de cliente que foi estabelecido ali em cima. Ah, Fabiano, eu não quero utilizar esse perfil de cliente, porque eu só tenho uma tabela de preço normal lá e eu não preciso fazer essa primeira pergunta. Não tem problema, é só configurar no sistema que não quer utilizar a classificação primária, tá? E aí ele já parte direto para essa segunda pergunta aqui, onde eu posso dizer qual é o tipo de serviço que eu quero realizar, tá? Se o cliente não sabe bem qual é o tipo de serviço, ele clica aqui e aparece uma explicação de cada tipo de serviço para ele ter mais segurança na hora de escolher, tá? Escolhendo o tipo de serviço, ele pede enquadramento, né? E aqui é definido dentro de uma tabela de preço, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com controle de insetos. Então, escolhendo a classificação primária, eu escolho aqui o tipo de serviço que eu quero, tá? E aí eu escolho um enquadramento aqui. Isso aqui é uma espécie de uma tabela de preço, então, né? O cliente seleciona aqui qual é a situação dele, tá? Com base na situação dele, uma casa de 3 quartos, e aí eu tenho um pátio, talvez, se for importante, isso pode ser perguntado ou não, isso tudo é definido nas configurações do tipo de serviço, tá? E aí, digamos aqui, ó, eu tenho um pátio de 20 metros quadrados, tá? E esse serviço vai ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, vamos supor, tá? Então, Rio de Janeiro, RJ. Aqui o cliente envia os dados, tá? E aí depois de enviar, ele aparece aqui então os itens. Se eu quiser adicionar mais serviços, eu posso adicionar. Isso é configurável. Eu posso dizer para o sistema lá que eu aceito até 3 serviços, ou até 5, ou até quantos eu quiser. Então eu coloco exatamente o número de serviços que eu posso colocar dentro de um orçamento. Se eu disser que é só um, ele vai pegar só um, não vai dar essa possibilidade aqui de adicionar mais um serviço e vai dar prosseguimento no processo aqui, tá? Então aqui alguma observação que o cliente possa ter sobre o serviço, tipo, a casa é de madeira, né? Ou sei lá, alguma coisa que o cliente quiser escrever aqui, tá? E aqui já é pedido, nesse caso aqui está sendo pedido na primeira página já os dados do cliente, tá? E aí o que vai acontecer? Antes dele receber o orçamento, ele já vai deixar os dados dele, certo? Isso quer dizer que se eu olhar depois o orçamento e ele não aceitou, tá? Não confirmou a realização do serviço pelo orçamento, eu posso entrar em contato com ele, com esses dados que tem aqui, e tentar reverter o fechamento do negócio por aqui, tá? E esse cadastro aqui ele pode ser solicitado só como está aqui, né? Que está pedindo só os dados, nome e dados de contato, tá? Ou ele pode ser um cadastro que, além disso aqui, ele exija também o CPF ou CNPJ, tá? Ou o cadastro completo, onde ele vai colocar o endereço também. Então, tudo isso é configurável por dentro da plataforma, tá? Eu digo exatamente o que eu quero e como eu quero, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o nome, Fabiano, vou colocar só assim. O DDD e o número aqui são importantes a gente colocar separado para ter certeza de que ele vai colocar a informação correta, tá? Eu vou colocar alguns números aleatórios aqui, tá? Por que é importante colocar dessa forma separado, né? Ele está estruturado assim porque o sistema vai pegar daí e juntar isso aqui depois, porque se ele marcar aqui que ele tem o WhatsApp e autoriza você a contactar com ele pelo WhatsApp, ele vai utilizar essas duas informações aqui de forma conjunta para já lhe trazer um link para clicar e já iniciar uma conversa com o cliente pelo WhatsApp, simplesmente clicando no link que ele vai trazer. Eu vou mostrar isso depois, tá? E aqui o e-mail, a cidade já está selecionada, esse texto aqui, cada empresa escolhe o que quer colocar também, né? E para o cliente seguir adiante, ele tem que concordar aqui, tá? De que ele está declarando as características reais, né? Porque senão o cara coloca uma determinada informação aqui e quando chega lá para fazer o serviço, a situação é outra bem diferente, né? Então, para tentar evitar que isso aconteça, é claro que
Nem sempre a gente consegue coibir isso, tá? Mas é para tentar evitar um pouco que isso aconteça, tá? E aqui está avisando, né? Se houver divergências, o valor vai ser revisado, tá? Então, o cliente marca aqui. No momento que ele marca aqui, aparece aqui para ele confirmar endereço e telefone, porque já aconteceu em outros testes que a gente fez, de o preenchimento automático do navegador colocar o telefone, e-mail, né, diferente ou num formato diferente que o sistema não entendia, tá? Então a gente optou por fazer essa pergunta aqui para confirmar que esses dados estão certos, porque é a forma que a gente vai ter depois de entrar em contato com o cliente, tá? Então marco aqui e aí posso seguir adiante. Só lembrando que a qualquer momento ele pode clicar em qualquer uma desses links das redes sociais ou do WhatsApp, que o navegador vai abrir numa outra janela o contato com a empresa de vocês, tá? E permanece com essa janela aberta aqui com o orçamento, certo? Além disso, o próprio sistema já vai contabilizando esses cliques, então, e vai dizendo para vocês depois, ó, o elemento mais clicado, por exemplo, foi o Instagram, tá? E aí com isso eu posso alterar essa ordem aqui, talvez colocar o Instagram primeiro, tá? Ou saber que para o meu perfil de cliente o Instagram é uma rede que é mais relevante, tá? Então o cliente marcou ali, clica aqui e vai para a segunda página, que eu falei antes, cada página tem um texto no início, um texto no fim, então aqui os textos. Aqui é a mesma coisa, essa aqui página tem um texto no início, que é definido por cada empresa, e um texto no fim, que é definido por cada empresa. Como eu já peguei os dados do cliente na página anterior, ele não vai ser solicitado aqui, né? Então já tem esses dados, já está guardado lá no banco de dados relacionado com esse orçamento dele, né? Que recebeu um número, inclusive, já, tá? Então nós chegamos aqui na segunda página do orçamento, tá? É nessa página que é apresentado o valor para o cliente, tá? Vocês podem notar que os mesmos elementos que tinha na página anterior, a gente tem aqui o botãozinho do WhatsApp acompanhando sempre a navegação aqui, então ele nunca sai da tela, tá? Seja no computador, seja no celular, ele vai estar sempre na tela disponível ali, os links no final, endereço, então os elementos básicos são os mesmos. Tem um texto inicial, um texto final que são personalizados por cada empresa, do jeito que quiser, tá? Ele traz os serviços, né, que foram incluídos nesse orçamento. Logo em seguida ele apresenta o valor do serviço e uma data de validade, se a empresa optar por utilizar a data de validade, tá? Eu acho recomendável utilizar a data de validade porque isso já coloca uma certa pressão no cliente para ele pensar assim, eu tenho que decidir logo porque daqui a pouco esse preço pode aumentar, tá? Esse preço aqui, obviamente, é um preço que não é compatível com o preço que é praticado na realidade, tá? Mas foi colocado aqui simplesmente para demonstrar a ferramenta, tá? Por trás lá, ela calculou com base nos critérios que eu coloquei e chegou nesse valor aqui, tá? Nessa página, o que eu tenho que informar daí? Eu tenho que informar a forma de pagamento. Aqui eu tenho duas só cadastradas, mas eu posso cadastrar diversas formas de pagamento. O pagamento não é feito pela plataforma por questões legais, a gente optou por não fazer isso nesse momento, tá? Então o pagamento não é feito pela plataforma, mas aqui o cliente já define como é que vai fazer esse pagamento, eu posso colocar ali à vista, Pix, o que eu quiser, para já ficar isso combinado com o cliente, tá? Se o cliente não colocou os dados dele na página anterior, ele vai ter aqui um cadastrinho para ele colocar os dados dele, tá? E como a gente já colocou lá, então ele não está pedindo mais aqui, tá? Então ele pede lá na primeira página ou aqui nessa segunda, depois que o cliente viu o preço, tá? Como eu já pedi lá, eu já tenho os dados dele. O cliente pode marcar aqui se ele quiser receber uma cópia do orçamento por e-mail e ele pode daí aprovar o orçamento. E aí ele vai para a terceira página, tá? Que é uma página onde vai ter as informações de contato da empresa, né? Vai reforçar aqui que foi uma boa escolha, né? Parabéns, Fabiano, você fez uma excelente escolha, tá? Pode ver todos os elementos aqui presentes ainda, né? Então todas as páginas que ele passar, ele tem condição de iniciar uma conversa com alguém da sua empresa, tá? E aqui reforça os canais de contato, tá? E de novo os links das redes sociais, de novo a mesma coisa, tá? Esses
Esses links aqui são configuráveis, não precisa ter todos eles. Eu só tenho meu site, WhatsApp e Instagram, não tem mais nada. Tá bom, então cadastra esses elementos, tá? E só vai aparecer esses, não vai aparecer os outros, tá? Vai aparecer só os que estão cadastrados, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá? E a ordem em que eles aparecem é definido também por cada empresa, tá? E a mesma coisa aqui, cada clique que ele der em cada um desses links aqui é contabilizado da mesma forma que é contabilizado aqui nesses aqui, para saber quais são os links que estão sendo mais clicados, certo? Aqui, para fechar, ele fornece o número do orçamento, a forma de pagamento, o serviço, o valor e as condições, né? A validade dessas condições dessa proposta aqui, né? Caso queira também tem aqui um local onde dá para colocar os termos de garantia do serviço, né? Então dá para especificar aqui, o serviço tal são tantos dias, serviço tal são tantos dias, qualquer coisa só entrar em contato pelo telefone tal, tá? Então dá para colocar uma informação assim que também vai para o e-mail do cliente, se ele quis receber por e-mail, tá? Então esses termos de garantia também vão para ele. E aqui vocês definem um texto final aqui para fechar essa comunicação com o cliente aqui, tá? Antes de encerrar, eu quero mostrar então as interfaces que eu tenho para configuração do sistema, né? Aqui, depois de cadastrar o usuário, eu entro nessa tela aqui onde eu configuro, né, os dados da empresa que vão ser utilizados para colocar lá no rodapé, tá? Tem aqui os links que são utilizados, né? Tanto na última página, lá no meio da última página, como no rodapé da página, eu cadastro aqui. Então eu cadastro só os que eu quiser, tá? Aqui tem até uma ferramentinha, no momento que eu coloco o número, eu clico aqui para ver se esse link está funcionando, para ter certeza que o link da página lá depois vai funcionar, né? Então se clicar aqui e não abrir uma conversa no WhatsApp com a sua empresa, é sinal que tem alguma coisa errada nesse número aqui, tá? E que tem que dar uma olhada o que está acontecendo, né? Aqui os segmentos que as empresas estão atuando, e aqui é possível configurar a aparência do sistema, tá? Então aqui eu coloco o logotipo, né? Então eu mesmo posso enviar um novo logotipo aqui, se eu quiser mudar. Aqui eu altero as cores da página, tá? E aí até eu posso alterar a cor para verificar como é que vai ficar. Então vamos dizer que eu vou botar um vermelho no lugar. Então seleciono a cor. E aqui eu não salvei ainda, tá? Então ele não mudou oficialmente a cor. Mas eu posso clicar nesse link aqui, que ele vai abrir uma nova página mostrando como é que ficou com aquela nova cor, tá? Antes que eu mude, tá? Então eu não mudei ainda, eu só alterei ali e cliquei para visualizar como é que fica. Eu achando que tá boa aquela cor, né? Então eu posso salvar aqui, eu não vou salvar, tá? Aqui tem um espaço para definir o apelido. Isso aqui é como o arroba lá do Instagram, né? Então eu coloco um nome aqui e aí o endereço do orçamento que vocês vão divulgar vai ser esse aqui, né? quantosai.com.br/orçamento/ esse nome, esse apelido que foi colocado ali, tá? Então é isso. Depois na estrutura eu defino algumas coisas sobre as configurações básicas de funcionamento do sistema. Em textos e scripts, aqui eu tenho um assistente aqui que vai me ajudar, vai fazer como se fossem as 3 páginas, né, passando por cada uma delas, e eu edito nos lugares onde estão as informações. Se você tiver dificuldade de enxergar aonde que está cada informação, né, aonde que vai, por exemplo, esse campo aqui, onde é que ele vai, não consigo me dar conta de onde que ele está. Então acesso ao assistente aqui nesse link, e o assistente vai abrir cada uma das 3 páginas, em ordem, né, obviamente, tá? Vai abrir cada uma das 3 páginas com esse campo aqui no lugar onde ele vai aparecer lá depois. Então é só entrar lá e fazer a alteração do texto lá mesmo, vocês vão entender de onde que está cada informação. Aqui o slogan, se vocês quiserem botar, né? Se não quiser botar, é só deixar em branco, daí não vai aparecer nada. A frase de início e fim da primeira página, o texto de início e fim da segunda página e o texto de início e fim da última página, tá?
Aqui os termos de garantia, se eu quiser alterar, isso aqui também dá para alterar pelo assistente, tá? E as tags do Google e do Facebook, se eu quiser colocar, aqui tem os campos para utilizar eles, tá? Por fim, os preços. Aqui eu informo cada um dos elementos que eu vou utilizar, a classificação primária, se eu vou utilizar ou não, né, os tipos de serviços que eu vou cadastrar, a tabela de preço relacionada com os serviços. Aqui, se eu for usar a unidade de medida, tipo, meu serviço eu cobro por metro quadrado ou alguma coisa assim, eu vou utilizar isso aqui ao invés de uma tabela de preço, tá? A questão do deslocamento, então, é verificado por cidade, eu coloco lá uma quilometragem, por exemplo, de cada cidade até a minha empresa, tá? E estabeleço um valor por quilômetro aqui, e aí eu digo aqui se ele deve calcular em todos os serviços de um mesmo orçamento, ou se somente uma vez em cada orçamento eu devo calcular a taxa de deslocamento, tá? E aqui eu cadastro as formas de pagamento, né, que aparecem lá na segunda página. Antes de encerrar, quero mostrar essa tela aqui que vai trazer os orçamentos todos que foram realizados, tá? Ó, à medida que eu for baixando aqui, ele vai carregando. Então aqui tem todos os orçamentos que foram realizados, tá? Eu tenho filtros aqui onde eu posso selecionar, eu quero só os orçamentos que o responsável é o fulano. Então, filtro ali ele já vai selecionar lá, tá? O status, eu quero só os que estão pendentes, então ele aparece aqui só os que estão pendentes, essas cores aqui que tem uma legendinha aqui em cima que mostra o que é cada cor, né? Então, não aprovado, o cliente não aprovou, tá? Pendente, tem algum orçamento que precisa ser realizado presencialmente, então não dá para fazer tudo online, tá? Ou todos precisam ser feitos presencialmente, então depende, claro, do serviço que o cliente selecionou lá, tá? Se foi aprovado e se está agendado já, né? Então, o fechamento do serviço seria quando o serviço foi agendado, tá? Então, eu posso fazer o filtro aqui em cima da forma que eu quiser, posso mostrar por ordem cronológica, por número do orçamento, pelo nome do cliente, tá? Pelo valor do orçamento ou pelo status do orçamento. Então, eu tenho diferentes formas de ordenação desses dados aqui, certo? E aqui, ó, em cada um, ó, esse último orçamento que eu acabei de fazer está aqui, número 20, tá? E aqui eu consigo clicar e ver os detalhes do orçamento. Isso aqui, obviamente, é um resuminho, né? Mas eu consigo, em todos eles, eu clico nessa cartinha aqui e eu consigo ver os detalhes daquele orçamento. Que, inclusive, uma tela que vai abrir aqui, quando eu clicar, é a mesma tela que vocês vão receber um e-mail, né? Assim que um orçamento for cadastrado ou aprovado, vocês recebem um e-mail já direto com o link do orçamento para vocês entrarem já direto nos detalhes daquele orçamento, tá? Então vai um e-mail avisando, ó, teve mais um orçamento, tá aqui o link direto para ele. Então clica naquele link no e-mail ou aqui nesse relatório, tá? E aí ele vai abrir já direto essa tela com as informações aqui, sem precisar ficar passando por outros dados, né? Se vocês estiverem utilizando aí, por exemplo, eu estou olhando meus e-mails e aí eu vi que chegou um e-mail. Não precisa acessar o sistema para navegar e ir até lá o local para ver o detalhe daquele serviço. Clica lá direto no e-mail, ele vai abrir essa tela aqui. Se não tiver logado, ele vai abrir um login aqui em cima, tá? E aí fazendo o login ele já mostra os detalhes desse orçamento aqui, tá? Então, como eu não estou colocando o cadastro completo lá, ele não vem algumas informações, tá? Então, o pessoal da sua empresa vai ter que pegar essas informações com o cliente. Isso cada empresa define como quer fazer, tá? Se eu tiver colocado lá que eu quero que pegue o cadastro completo do cliente, então esses dados já vêm todos, tá? Isso vai depender muito dos objetivos da empresa. A venda é uma coisa estratégica, a gente tem que pensar o que estrategicamente é melhor para a gente, tá? Então tá aqui o nome, a cidade, e-mail, telefone. Se o cliente marcou lá que pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp, já aparece esse botão aqui, ó, chamar no WhatsApp. Eu clico aqui, ele já abre o WhatsApp, né? Se eu tiver no celular, ele vai abrir no próprio WhatsApp. Se eu tiver no computador, ele vai abrir no WhatsApp web, tá?
mas ele já abre direto no WhatsApp para eu iniciar a conversa com o cliente, tá? Ah, o cliente não marcou lá que pode chamar no WhatsApp, daí não aparece esse botão aqui, tá? Esse botão só vai aparecer se ele autorizou o contato pelo WhatsApp, tá? Se eu tiver no telefone, eu posso clicar aqui, ele já vai ligar para o cliente utilizando esse número, tá? Ou ele vai enviar um e-mail. Então, vocês escolhem qual é a ação que vocês querem fazer, né? Obviamente, se eu clicar aqui no enviar e-mail, eu tenho que ter um aplicativo que seja padrão para envio de e-mail, ou no computador, ou no celular, para ele utilizar aquele aplicativo para fazer o envio de e-mail, porque não é o envio de e-mail daí não é feito aqui pela plataforma, tá? Aqui o orçamento, ele vem com algumas informações a mais do que aparece lá para o cliente, né? Então, sempre que é calculada a taxa de deslocamento, ele coloca de uma forma bem enfática, tá? Uh, e aqui o valor da taxa de deslocamento e que tem a taxa de deslocamento, né? E o valor total para esse serviço, se tiver vários serviços, vai aparecer cada serviço aqui, e o valor de cada serviço e depois o valor total do orçamento. Por que é que ele coloca o deslocamento de forma bem enfática? Porque se eu calcular o orçamento e colocar ele somente em um serviço, né? Porque eu tenho que colocar em algum lugar para cobrar do cliente. Então eu entreguei lá para o cliente o valor total. E eu tenho que colocar essa taxa de deslocamento em algum lugar, porque eu vou ter que cobrar essa taxa de deslocamento independente de, né, se vai fechar um, dois ou três serviços lá com o cliente, eu vou ter que cobrar essa taxa de deslocamento. Mas ele, para fazer o cálculo, ele coloca em algum dos serviços que foi indicado pelo cliente que ele gostaria de fazer, tá? E aí o que acontece? De repente tem três serviços aqui e só está no primeiro serviço a taxa de deslocamento. E o cliente, no meio da negociação lá, diz o seguinte: cara, eu estava pensando melhor, eu não vou querer aquele primeiro. Quanto é que fica daí? Né? E se o pessoal não tiver atenção, ele desconsidera esse custo aqui, né? Que é o total para esse serviço, e considera só o custo dos outros dois, que não tem a taxa de deslocamento calculado, que aqui nesse caso está com um valor bastante inflacionado, vamos dizer assim, né? Que é só para mostrar, né, cada elemento que fez parte do cálculo do orçamento, tá? Mas vamos supor, se vocês cobrariam R$ 200 de taxa de deslocamento para um determinado serviço, tá? E aí o cliente disser por alguma razão que ele não quer fazer aquele serviço, mas que ele quer fazer os outros dois. Se o atendente de vocês simplesmente desconsiderar, né, essa taxa de deslocamento, ele não vai ser cobrado nos outros dois serviços que o cliente de fato vai fazer, né, e aí o cliente não vai ser cobrado de taxa de deslocamento. Então, ele fica bem enfatizado assim para dar essa chamada de atenção, né, de que, cara, a taxa de deslocamento está nesse serviço aqui, mas se o cara por acaso não quiser fazer esse aqui, tem que pegar essa taxa de deslocamento e colocar num outro, tá? Isso que é explicado aqui em cima, tá? O valor total do orçamento, o cliente confirmou, já vem aqui sim, o cliente recebeu cópia do orçamento por e-mail, eu não marquei lá, então não recebi, tá? E a validade do orçamento é essa. Se eu tivesse colocado alguma informação lá, eu colocaria apareceria as observações aqui, tá? A forma de pagamento já aparece aqui. Responsável pelo atendimento, não tem ninguém. Sim, eu acabei de incluir o orçamento, né? Então agora seria o momento que alguém da empresa entraria no sistema, né? E diria, vai ser atendido pelo fulano, né? Se tiver alguma observação sobre atendimento, pode colocar aqui, tá? Então, eu falei com o cliente, ele disse que é para pegar a chave no vizinho da frente, né? Então, pega, registra aqui, e aqui tem um aviso, né? Assim que agendar o serviço com o cliente, informe a data aqui, né? Pois 30 dias após a realização do serviço será realizada uma pesquisa de satisfação com o cliente, né? A satisfação tanto com o uso da plataforma quanto com a realização do serviço. Resultado dessa pesquisa vai ajudar a empresa a ranquear melhor entre as empresas do segmento dentro da plataforma, tá? Então é importante colocar a data aqui para ajudar a empresa de vocês a ter um ranqueamento melhor. Eu quero colocar aqui quem é responsável, quero editar o endereço lá, é só clicar em editar aqui, tá? E aí abre todos os campos aqui para colocar as informações, inclusive do responsável aqui e da data de agendamento, tá? Então salvei aqui, aqui eu não consigo salvar porque eu tenho que alimentar esses dados, né? Então não vou salvar, tá? Mas é isso, tá? Então essa ficha aqui vem tanto pelo próprio sistema, pode ser acessada, quanto pelo
e-mail vem um link direto para essa ficha do orçamento aqui. Tá bem? Obrigado. Então eu deixo aqui agora o convite para você acessar a demonstração, tá? Esses endereços que tem aqui são da demonstração que foi desenvolvida, pode utilizar qualquer um desses dois links, ou se quiser acessar pelo celular, pode apontar o celular para o QR Code, tá? E acessar, que tanto um quanto o outro vão sair no mesmo lugar, tá? As páginas elas se adaptam para o tamanho de tela, então se eu utilizar no computador eu vou enxergar as coisas com um certo layout, se eu acessar no celular ou no tablet eu vou ter uma adaptação um pouco desse layout, mas o conteúdo basicamente é o mesmo, tá? Então acessa, dá uma olhadinha na demonstração e qualquer dúvida que tiver pode clicar lá nos botõezinhos de WhatsApp que tem na própria página de demonstração e entra em contato com a gente então através daquele botãozinho, tá? Para tirar dúvidas e saber como é que funciona, né? E eventualmente até contratar o serviço. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Até mais.